Vai um café? Eu tava tomando um cafezinho, agora é tarde, hoje é domingo, e eu falei assim, nossa, acho que eu vou gravar algumas coisas pro YouTube. Eu fui dar uma olhadinha no meu Trello e achei, porque o que acontece, gente? Jesus falou com você, você já vai pegar e já vai anotar, porque senão você vai esquecer. E eu já fui, anotei no Trello, coloquei o nome da palavra que ele deu, o porquê que eu quis falar dessa palavra, onde encontrar, já anoto todos os detalhes pra eu não esquecer. E assim, eu não li essa palavra ainda, eu não me aprofundei, porque eu gosto que o Senhor se revele durante as gravações. Então, agora eu quero fazer um momento bem rápido de oração para que o Senhor venha falar o meu e o seu coração e venha revelar o melhor dessa palavra para nós. Então, aí onde você estiver, eu quero que você coloque a mão no seu coração e talvez tenha alguns ruídos, porque como vocês podem ver, eu ainda não comprei um microfone, mas é culpa minha, tá, gente? Que eu fico enrolando porque eu quero achar um microfone bom. Eu ainda não posso comprar aquele melhor de R$ 2.000, mas eu quero comprar um microfone bom e eu acho que eu achei pela primeira vez. Então, se tiver algum ruído, me desculpem, mas eu tenho certeza que vai dar pra escutar. Então, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não sei, coloque a mão no seu coração pra eu fazer uma oração bem rapidinha por você e por mim também. Senhor, muito obrigada por esse momento que o Senhor nos proporciona para escutar mais um pedaço da porção da sua palavra e que a tua graça possa resplandecer sobre o meu ser e o ser dessa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento. E eu tenho certeza que através de cada linha e entrelinha o Senhor vai se revelar para nós, que a sua presença venha estar nesse lugar, venha estar entre nós e que nós possamos estar sensíveis ao Senhor. Muito obrigada e dedicamos esse momento a Ti. Amém. Então, agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu trouxe essa palavra. Só um minutinho. Eu não sei se vocês conhecem o F-Hop, que é um grupo, gente, sensacional, tá? E aí, eles têm, eu vou até aumentar o som, um louvor do álbum novo que chama Indesculpável. E eu vou soltar o trecho que, assim, eu já escutei várias vezes esse louvor. Só que ontem, quando a minha irmã tava escutando, tocou diferente. E eu falei, é sobre isso que eu quero falar. A mensagem doce aos lábios, mas amarga aos que aceitam carregar. Eu como leio o livro, medito na tua lei, dia e noite eu como leio o livro, sei que é a tua mensagem eu como. Então, ela fala, eu vou falar sobre o rolo, mas ela começa falando: a mensagem é doce aos lábios, mas é amarga aos que aceitam carregar. E já começa aqui, porque quando nós escutamos uma palavra de alguém pregando, ministrando, seja um pastor, uma pastora, um evangelista, ou só alguém como eu, que Jesus chamou para pregar, ouvir essa palavra soa doce. Você enxerga os meus lábios como doce, então aquela palavra é como mel para você, como acalanto.
mas é amarga os que aceitam carregar, porque falar de Cristo é fácil, mas nós pagamos o preço pela mensagem que levamos ou deixamos de levar. E o tema que Deus me deu, gente, no Trello tava bonitinho, mas aqui eu anotei, ficou tão feia a minha letra, porque é difícil seguir o Evangelho. Esse é o tema de hoje, porque é difícil seguir o Evangelho. E eu acho que mais do que ninguém eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu fui uma pessoa que sempre relutei contra o meu chamado. E essa palavra aqui, que nós vamos ler em Ezequiel 3, fala exatamente sobre o refrão dessa música, que ele fala: eu como o rolo, leio o livro, medito na tua lei, dia e noite. Então agora nós vamos ler Ezequiel 3, que diz assim: e ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E continuou, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Antes de começar a explicar, eu quero ler um pedacinho do capítulo 2, versículo 8 e 9, que sim, vem antes do capítulo 3, para você entender melhor do que eu vou falar. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar para você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, quando ele fala no início do capítulo 3, porque o que acontece? Antigamente, não haviam cadernos. As pessoas faziam as suas escritas em pergaminhos. E esses pergaminhos se tornavam um rolo, né? Então, tinha muito as escrituras, era aquele pedaço em cima que prendia a folha e um pedaço embaixo que depois você enrolava, que se torna esse rolo, que ele diz que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Então, eles utilizavam esses rolos para escrever, sejam palavras ou a lei, enfim. E quando ele fala, filho do homem, como este rolo,
Aqui o Senhor, Ele quer nos ensinar que nós devemos ser pessoas sábias, firmadas na rocha e no entendimento do Senhor, na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, para que nós possamos levá-la e quando aquele que não quer nos escutar vier nos confrontar, nós termos argumento sobre aquilo que nós estamos pregando. Então, quando fala aqui na música, eu como um rolo, leio um livro, medito na tua lei dia e noite, voltando que tinha soltado meu cabelo. Então, quando falo medito na tua lei dia e noite, está dizendo sobre você ser um filho, um pregador que mergulha 100% no evangelho, um discípulo que sabe o que Deus, seu Pai, o ensinou, entende que a palavra, a Bíblia, ela não é um livro que veio para te confortar, ela é um livro que veio para te confrontar e através das batalhas, provas, lutas, você entenda o que o Senhor quer para você. Então, quando nós entendemos qual é o nosso chamado, porque uma vez eu questionei isso para um amigo meu que tem um pai pastor, né? E aí eu falei assim, Murilo, eu quero que você pergunte pro seu pai qual é a diferença entre chamado e propósito. E aí foi quando ele explicou que chamado, cada um tem o seu individualmente. Então eu sei que o meu chamado é levar a palavra. E é uma coisa que eu sempre relutei. Mas o propósito é o mesmo. Por quê? Porque nosso propósito é sermos arrebatados e viver a eternidade com Cristo. Então todo discípulo de Jesus possui o mesmo propósito. A diferença é o chamado. Para que Deus, Jesus nos chamaram para fazer aqui nessa terra? Então eu sei que eu, Isabela, tenho o chamado de levar a palavra, pregar a palavra para todo ser, de todos os cantos. E, gente, não é fácil. E entra aqui nessa parte daqueles que não queriam ouvir, porque muitas vezes nós não queremos ouvir, porque da mesma forma que Ezequiel seria talvez ignorado, nós também ignoramos a Deus quando nós não queremos seguir o nosso chamado. Então, entra aqui, por que seguir o evangelho é difícil? Porque muitas vezes nós pagaremos preço de coisas que nós não tivemos culpa. Mas, por sermos chamados para levar a palavra, nós teremos que pagar o preço por aquilo. Então, quando fala aqui sobre comer um rolo, ler um livro, e quando aqui o Senhor chama o Ezequiel para comer esse rolo e ir até a nação de Israel levar a palavra, é porque o Senhor já sabia que ele seria confrontado por aquela nação, mas acima de tudo ele tinha que ter as respostas certas para os questionamentos que o confrontaria. Então, o hoje é nós nos firmarmos na rocha, nós aceitarmos o nosso chamado e, assim como Ezequiel, nós seguirmos o ID com repertório e que o nosso repertório seja Cristo e os mandamentos. Então é isso, eu espero que você... Foi uma palavra rápida, mas eu espero que você tenha entendido que o intuito dela foi te mostrar que dentro de você, você tem um chamado, você atenda esse chamado, porque uma hora o Senhor vai te pegar
e eu espero que você atenda a ele antes que ele te pegue na curva. Então, você aceitar o seu chamado, segui-lo e, acima de tudo, mergulhar na palavra para que você possa estar sempre se baseando suas respostas nas escrituras de Cristo e lembrar sempre que a Bíblia é um livro que não veio para nos confortar e sim confrontar. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter achado respostas neste vídeo. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.